Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui neste espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. E no programa de hoje vamos conversar com Alexandre Zago, médico cardiologista. Obrigado por comparecer, Alexandre. Só a parte da medicina a gente teria muito assunto, cardiologia mais ainda. Mas tu não começou médico e muito menos cardiologista. Conta um pouquinho da tua jornada até esse momento. Bom, boa noite, Márcio, boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse consagrado programa. Vou começar um pouquinho contando, como comentaste. A gente não começa médico, a gente não começa estudante de medicina, a gente começa estudante, criança, estudante, primeiro grau. Então eu fiz o meu primeiro grau numa escola particular, uma escola pequena chamada Santa Rosa de Lima, que eu tenho muito orgulho, que é uma escola que a gente se encontra até hoje. A gente se achou no Orkut, depois virou grupo de WhatsApp, e nós conseguimos reunir colegas do primeiro grau que a gente não via há 20, quase 30 anos. Que legal. E a partir daí começou a ter uma reunião anual. Casualmente foi há 15 dias atrás até. Que bacana. A reunião anual, e a gente soube que a diretora da escola continuava viva, era uma irmã, tem 99 anos, mora em Minas Gerais. A gente até quis tentar trazer essa irmã para um encontro. Que bacana. A gente conseguiu reunir 40 alunos das duas turmas, depois de tanto tempo, e a gente mantém essa frequência. A cidade da escola é Porto Alegre, fica na rua Santa Terezinha. Que bacana. Só que hoje, infelizmente, a escola faliu, né? Virou, não sei bem, eu acho que é um centro de terapia ocupacional, alguma coisa assim. Mas não existe mais. Mas era uma escola de altíssima qualidade, uma escola de bairro, e que conseguiu formar gente, teve muito destaque na sua área profissional. Interessante, os mesmos colegas de vários anos atrás, hoje pessoas que se destacaram, como o estudo faz a diferença. Meu avô falava, né? O que é o estudo, né? Se tu acha caro o preço do estudo, não queira experimentar o preço da ignorância, sempre é mais caro. Exato. E assim, era uma escola que oferecia muita coisa de vanguarda para a época. Inclusive fazia até vivisecção em camundongo, que eu acho que a partir daí deu um estalo para eu me tornar médico. Então, às vezes é um pequeno fato, algo que ocorre e que acaba transformando e direcionando a vida da gente. Exatamente. Como tu falaste ali, eu acho que o fato de eu ter me impressionado com aquela vivisecção do camundongo me despertou o interesse, a curiosidade pela área médica, né? E vários colegas ali dessa turma, se eu não me engano, saíram 5 médicos dali. 5 médicos, olha aí. Daquela turma de primeiro grau. Depois como a escola não oferecia segundo grau, eu fiz segundo grau no Rosário. Também da minha turma ali saiu o Rosário, aí sim, é um colégio muito maior, né? Saiu 5 médicos também da minha turma de colégio, apesar de ter 10 turmas no Rosário. Diferente do Santa Rosa, que formou uma turma única de 8ª série, o Rosário formou 10 turmas de terceiro ano e segundo grau. Bom, eu terminei meu segundo grau com 16 anos, meio precoce. Eu não sabia bem o que eu queria, eu tinha aquela história da medicina, mas a partir dali começou a surgir muita propaganda da Ubra. A Ubra iniciou no ano que eu terminei o segundo grau. E ela surgiu de uma forma bombástica. Eu acho que era o reitor Becker na época, né? E anunciando que seria uma universidade de ponta, com convênios com a Alemanha, com os Estados Unidos, cursos inovadores, e aquilo ali. Sempre eu gostei muito de biologia no colégio, e eu queria fazer engenharia genética. Mas eu pensei, mas aonde, como e quando vou fazer isso aí? Como é que eu conseguiria viabilizar? E aí, eis que surge, naquele ano, a Ubra anunciando um curso de bacharelado em biologia que propiciaria fazer engenharia genética. Aí eu pensei, me achei, né? Estou em casa. Então, estou em casa. É isso, esse é o meu futuro, né? Então, com isso, fiz o vestibular, tirei primeiro lugar até no vestibular da Ubra. Primeiro lugar no vestibular, nos primeiros vestibulares da Ubra. Isso, parabéns. No primeiro vestibular da Ubra, tirei primeiro lugar. Que triste. E aí comecei a cursar, né, o curso. Mas a partir daí a gente
primeiro era uma, vou dizer ilusão, né? Mas a gente tem uma ideia preconcebida. Todo jovem é muito sonhador, ainda mais com 16 anos. Então eu imaginava que o futuro da medicina seria tratar as doenças no útero. E a gente conseguiria neutralizar o gene do diabetes, da hipertensão. Isso com 16 anos eu imaginava que esse seria o futuro. E que futuramente as pessoas não precisariam tomar remédios. Porque toda aquela condição geneticamente programada a gente conseguiria tratar no próprio útero, quebrando esse gene da doença. Essa era a minha projeção com 16 anos. Bah. Entrei na faculdade, aí eu vi que não era nada daquilo, que a gente estava muito longe de uma realidade dessas, né? E as coisas eram bem diferentes do que eu imaginava. Aí eu pensei, foi passando o semestre, e eu pensei comigo, poxa, eu acho que uma coisa é o que eu idealizei, outra é o que eu vou acabar exercendo. Isso vai ser minha profissão, daqui que eu vai ver o meu sustento. E eu enxerguei que estaria muito longe de tudo isso, e mesmo que eu quisesse tratar uma doença no útero, eu não teria como fazer isso sendo um geneticista. Teria que ter uma formação médica. Aí eu pensei, acho que não era bem onde eu deveria estar. Nesse meio tempo também eu sempre gostei de engenharia, tinha uma dúvida. Aí chegou julho, aí eu pensei, estava um pouco descontente com o curso, que não era bem o que eu imaginava. E eu pensei, pô, eu tive uma coisinha ali com engenharia elétrica, né? Sempre quis projetar aparelhos para a área médica, né? Quem sabe eu vou aqui no meio do ano ali para dar uma olhada. Só para tirar a dúvida, antes de decidir, para não errar de novo. Né? Aí tá, fiz o vestibular ali, eu fiz na PUC também, fiquei muito bem colocado para engenharia elétrica. Comecei a cursar e assim detestei. E assim, acho que não é certeza por aí que não também. Então aí eu pensei o seguinte, eu acho que eu vou para medicina. Vou me preparar para medicina e vou fazer o vestibular no ano que vem aí para medicina. Eu me preparei, foquei e tal, passei muito bem colocado tanto que geralmente as colocações da medicina e do geral da URGS são equivalentes, né? As primeiras posições geralmente são do curso da medicina. Tem uma ideia, fiquei em 13º na medicina e 15º do geral da URGS. Então, e as diferenças são mínimas, é uma questão de matemática, uma de geografia, às vezes pelo próprio peso define o jogo, né? Mas também o importante era entrar no primeiro semestre, porque eu queria começar logo, né? Então consegui entrar no primeiro semestre, comecei a cursar medicina, e aí eu estava meio que decidido a ir para a área da neurologia. Aí tive no primeiro semestre da faculdade, neuroanatomia, neurofisiologia. Detestei. Aí eu pensei, meu Deus, e agora, né? Estou no terceiro curso, né? Esse aqui foi mais sofrido para entrar, né? Na medicina, as médias são mais altas, e eu não estou gostando. Eu não estou gostando de nada, e agora? O que eu vou fazer? Crise existencial. Aí, crise existencial. Eu conversei com meu pai e tal, assim, olha pai, não sei, estou meio perdido. Meu pai, pois é o terceiro curso, né? Quem sabe tu fica um pouco mais aí, então, pelo menos começa a ver paciente, ver como é que tu te sente, porque deve ser as primeiras, meu pai era médico, né? Os primeiros anos da faculdade, assim, são mais monótonos, depois começa a ver paciente, aí começa a te sentir médico mesmo. Eu disse, tá, vou segurar aí até chegar na parte clínica. Né? Aí, pouquinho depois, eu comecei a ver fisiologia cardíaca, e aí comecei a achar interessante. Cardio é legal, nefro, a parte renal é legal. Aí eu comecei a abrir um pouco mais meu leque. Né? E com isso foi mudando. Aí ao longo da faculdade, né, eu dei uma balançadinha na cirurgia cardíaca e fiquei entre cardio e nefro até o final do curso. Né? Meu pai era cardiologista. Eu pensei, o que eu vou... Gostava de cardio e de nefro. Como meu pai é cardio, vou fazer nefro e vou seguir meu caminho. Né? E aí, no último ano da faculdade de medicina, eu decidi fazer um estágio no exterior. Eu fui para a Cleveland Clinic. Onde que é? Em Fort Lauderdale. A Cleveland Clinic ela tem em Cleveland, a sua sede principal, e em Fort Lauderdale, na Flórida, tem um posto avançado. Vê como o americano pensa longe. Né?
Os aposentados dos Estados Unidos, para onde é que vão? Para a Flórida. Como vão para a Flórida, o que a Cleveland Clinic fez? Como Cleveland é muito longe, em vez do paciente vir para cá, nós vamos para lá. Montaram um posto avançado da Cleveland Clinic na Flórida. Então, a partir daí, a gente começa a ver coisas do exterior, vivências, e vai entendendo algumas coisas, fechando alguns raciocínios. Né? E esse tempo dos Estados Unidos deu quanto? Esse tempo, ali foi um mês, que era o meu estágio opcional. Eu estava aí nessa época entre fazer CTI, intensivismo, então eu fui o primeiro doutorando que conseguiu um estágio na CTI, que antes eles não deixavam o estudante de medicina trabalhar no CTI, e aí eu demonstrei uma habilidade tão grande em coletar a gasometria, que eu era o coletador oficial. Inclusive até eu coletei do pai de um dos médicos que trabalhava no CTI. O que seria gasometria? Gasometria para tirar sangue da artéria do braço, para ver oxigenação e outros parâmetros. Bacana, essa tua habilidade já abriu portas. Abriu portas. Depois eu chego lá para dizer onde é que isso foi parar. A gente vai fazer um rápido break para chegar nesse momento da virada, no momento em que realmente tu vai, né, já estava indo a campo, sim, já se destacando para a gente entrar mais no detalhe. Vamos fazer um rápido break, não saia daí, já voltamos. Estamos de volta com Multi Entrevistas e a gente continua falando com Alexandre Zago, médico cardiologista. Alexandre Zago, já errei o Z, mas Alexandre, dali dos Estados Unidos, como é que foi até o dia de hoje? Tá, eu vou dar uma acelerada porque a trajetória foi longa. Tá? Oh. Então eu voltei, aí o médico me perguntou lá o que eu ia fazer, né? Eu era estudante de medicina no último ano, eu disse, olha, entre cardio e nefro, mas como meu pai é cardio, vou fazer nefro. E aí ele meio que me convenceu, assim, perguntando se chegasse um paciente, uma urgência, que a nefro eu só iria ficar olhando o aparelhinho funcionar. E na cardio eu poderia passar um marca-passo, salvar a vida do paciente. Aquilo me deu um estalo, eu pensei, vou fazer cardio. Não interessa, meu pai é cardio, eu vou seguir meu caminho e aí vou em frente. Né? E aí, a partir dali, eu fiz, né, a residência de medicina interna, de cardiologia intervencionista, aí eu fiz uma formação ali no Dante Pazzanese. Em São Paulo, depois fiz meu doutorado em conjunto da USP com a Harvard. Senti a necessidade de me aperfeiçoar em ultrassom, fui para a Holanda, que era o centro mundial. Né? E aí voltei, comecei a trabalhar, Hospital de Clínicas, né? O Hospital da Ubra, Luterano, né? Moinhos. Depois, futuramente, fui para o Mãe de Deus. E mais recentemente, eu senti que eu estava um pouco acomodado demais, até senti aquela necessidade de ficar um tempo no exterior. Eu fui para Londres, 2022, eu fiz um fellow, praticamente um ano. O que será um fellow para quem não está acostumado? Fellow é um estágio. Exato. Né? O pessoal até brincou comigo, pô, depois de velho tu vai fazer um estágio, vai virar estagiário, né? Tu sai de chefe, uma posição de chefia, de líder de equipe, para virar um estagiário. Olha, eu não tenho medo de experiência. Né? Até eu consigo provar para mim mesmo que eu tenho a mesma resistência de um jovem que recém terminou. Né? E realmente desempenhei, foi muito proveitoso para mim, para minha família, para minha filha, então foi um crescimento intelectual exponencial. Né? Então, procedimentos de vanguarda. Né? Então, eu tenho um CRM hoje que é válido na Inglaterra, que volta e meia eu fico períodos de curta duração para fazer casos complexos com o pessoal. Né? Aprendi muita coisa, também ensinei algumas coisas lá. Né? Sou professor da URGS desde 2013, fui professor da UBRA, logo quando eu voltei dos Estados Unidos. Eu comecei como professor da UBRA, depois teve aquela crise da UBRA, abri o concurso da URGS e eu acabei entrando em 2012 e sou até hoje professor da Faculdade de Medicina da URGS. Então essa é a minha trajetória, trabalho em vários hospitais, sou cardiologista clínico, cardiologista intervencionista, onde eu sou mais conhecido, né, e professor da Faculdade de Medicina. É o que vai lá e mete a mão. Intervencionista é o que faz stents, né, coloca válvulas. O stent todo mundo já conhece, né? É um termo em inglês, mas quem já botou, eu tenho um tio que tem 9 molinhas. Tem pacientes que têm
Eu tenho um paciente, que eu acho que o recorde mundial é 60 e poucos stents. 60 e poucos stents. Mas aí eu acho que foi uma coisa meio absurda que eles fizeram, mas para bater recorde e entrar no Guinness. Tia, e qual é o problema hoje que mais tu vê, o que tu mais resolve no teu negócio? Bom, então assim, ó, o que eu vejo, tá, é que cada vez a gente está tratando lesões mais complexas, lesões calcificadas, né, tronco, que era um tabu. Né? Eu fiz o primeiro tronco em 2006, no Hospital Luterano da Ubra. E com esse caso eu apresentei no congresso em Paris, nós ganhamos o prêmio mundial, que até então Nossa, que ninguém fazia tronco. Tronco, no caso? Tronco da coronária, da bem coronária. na origem. Antes era sinônimo de cirurgia. Dizer que ia colocar um stent no tronco era uma heresia. Tá? Mas era um paciente de alto risco cirúrgico, que se não fizesse nada ia falecer. E aí eu sempre tive um pensamento mais de vanguarda, assim, gosto de desafios, sempre gostei, e pensei, nós vamos colocar o stent no tronco e vai ficar bem. E nós fizemos, o paciente ficou muito bem, apresentamos, ganhamos um prêmio mundial até, e a partir de 2007, o mundo viu que poderia começar a fazer tronco. Cara, revolucionou a área do tronco. Eu falei num auditório gigantesco, assim, que eu me senti muito pequeno, foi acho, o maior auditório que eu já... Devia ter quase um estádio de futebol hotel também daquele auditório. É um dos maiores do mundo, até fiquei em Barcelona. Que bacana. Foi congresso, eu estava na sessão de encerramento, apresentei 2 vezes o caso. Que legal. E essas quebras de paradigma, né? Antes o ovo era, os cardiologistas não recomendavam mais de 2 por dia, banha de porco, Deus o livre, gordo. Hoje já há um meio termo. O que nesse meio tempo foi quebrado, assim? Olha, o vinho era bom para o coração, sim. Um cálice. E o garrafão diz que era para o corpo todo, né? Não é bem assim. Assim, o vinho tem a ciência, é algo interessante, porque às vezes o que se acredita ser verdade, num período, uns estudos mostram que aquilo não é verdade. E às vezes outros estudos surgem revertendo aquela decisão. Né? Começou com estudos primeiro, que a Terra era o centro do universo, né? O geocentrismo, depois veio o heliocentrismo. Então, até isso não há um consenso bem definido. Mas, realmente, o ovo, então, primeiro era vilão, né? Agora ele é considerado proteína, e daqui a pouco pode surgir um outro, né? Trabalho que mostre algo diferente. Do vinho, tá? É muito mais saudável beber vinho em quantidades limitadas do que refrigerante e outras coisas, tá? Mas o vinho também tem o resveratrol, que foi muito estudado, não chegou a uma conclusão definitiva. Tá? Mas assim, a regra, eu acho que existe uma regra geral que é válida para tudo na vida. Tudo em excesso faz mal. Né? E algumas coisas, e o ruim é que as coisas mais gostosas, né, geralmente são as que fazem mal, né? Que é gordura, fritura, batata frita. Doce, né? Então, assim, mas assim, não é que não se possa comer. Tem que comer com moderação, com parcimônia. Então a gente pode tudo, desde que saiba fazer um balanceamento. Mas atividade física, uma dieta com um pouco a ingestão de sal, gorduras, frituras, açúcar, mas não há nenhum impedimento de comer um docinho, né, alguns dias da semana, né, ou um churrasco do fim de semana que o gaúcho gosta. Eu assisti o Lucchesi junto com o Iotti, eles fizeram um livrinho, um pocketbook, Pílulas da Juventude, onde tinha as ilustrações do Iotti com o Hadith, né, e o Lucchesi dando pílulas, né. E hoje acho que tem muito isso também, estão estudando bom humor, estudando o pensamento positivo, que isso impacta, né, não só a comida. Sim, até a religiosidade. Tem um grupo de estudos até da Sociedade Gaúcha de Cardiologia que estuda a espiritualidade, o impacto da religião, né, sobre doenças cardiovasculares. Interessante. Então, assim, é uma série porque o ser humano, ele não é um órgão, ele é uma integração de órgãos e com a mente. E o coração não pode parar, né? E o coração não pode parar, né? E os alunos, cara, tem diferença da tua época? A geração está melhor, pior? É diferente? É difícil uma comparação porque os tempos são outros, né? Na nossa época a gente escrevia, né? Hoje os alunos não anotam, dificilmente usam caneta, né? A maioria fica anotando em tablet ou no celular,
Às vezes até a gente acha que eles não estão prestando atenção, que eles estão tudo no celular, vendo Estão outra jogando coisa. Minecraft. Podem estar jogando ou estão anotando, né? Então, eu parto do pressuposto que eles estão anotando informações importantes em modo digital. Mas o que eu noto é o seguinte, que a nossa geração era uma geração que virava à noite. A gente virava à noite, dormia 2 horas, no outro dia estava lá fazendo a prova. Né? Eu noto uma transformação, a nova geração tem uma preocupação muito grande com qualidade de vida. A minha geração, que eu notava, era em buscar o espaço. Né? Eu acho que talvez seja o que eu mais noto de diferença entre gerações. Que a nossa, vou dizer que a nossa ralava ou aguentava mais, né? Mas é que são diferentes, apanhava, o mundo era vai. a geração que apanhava, hoje não apanha A nossa mais, geração né? apanhava, né? Hoje bater no Deus filho, Deus, né? nem cogita. E a nossa geração E tu não deve era. estar banhado de chinela, havaiana, cinto, é uma lista, né? Com certeza. E o que vai ser o futuro? O que tu sente hoje que está para acontecer no teu ramo? Bom, a cardiologia é um dos setores da medicina que mais avança, né, quando comparado aos demais setores. Então, nós já tivemos avanços exponenciais, né? Então, preparação hoje, por exemplo, na cardiologia intervencionista, nós temos o laser, tá, que eu sou até um dos pioneiros no Brasil, e hoje nós estamos com a maior casuística em laser na América Latina. O laser é um dispositivo bem interessante, ele começou na década de 90, como a gente conversou antes, foi abandonado, voltou de novo com toda a força, né, para quebrar tecido fibrótico, amolecer a placa. Então, a preparação da lesão, né, é um conceito que vem mudando ao longo dos anos. Né? Então, é muito importante isso, porque a gente trata cada vez lesões mais complexas e a gente tem que preparar o terreno para poder implantar o stent. Então, mudanças assim que tiveram nos últimos anos foram dispositivos como laser, para abrir caminho, desobstruindo placas que antes a gente não conseguia abrir, iam para a cirurgia cardíaca, nódulos de cálcio, então a gente tem o rotablator, que também é uma técnica mais antiga, mas agregamos a litotripsia, um outro dispositivo que é um balão com lâminas, então a gente com isso consegue preparar a lesão para implantar o implante ótimo do stent. Futuro, o stent é o futuro, eu não consigo ver ainda outra solução que não passe pelo stent nos próximos 20 anos, talvez. Bacana. Eu acho que a gente vai aperfeiçoar, digamos, as plataformas, fármacos. Eu estou até trabalhando num projeto com terapia gênica, um stent diferente, com um novo fármaco. Eu vou te chamar daqui a 20 anos para a gente ver se a tua previsão confirmou ou não, ou o que tem antes desses 20 anos, tudo que surgir, tu vem antes e me avisa, não vamos esperar tanto tempo, mas eu quero te agradecer pela aula, pela jornada e justamente por fazer com que a maioria saiba que é o equilíbrio, né? Mas isso é tão simples que a maioria não faz. A galera quer fórmula mágica, né? Normal. Sim. Mas obrigado pela tua inspiração e quando tiver qualquer novidade, me aciona e a gente vem dar em primeira mão aqui, principalmente esses prêmios mundiais ou quando tu voltar a ser estagiário em outra coisa, vem para falar com a gente. Obrigado, Alexandre. Será um prazer. O Multi Entrevistas vai ficando por aqui. Hoje, se você gostou desse conteúdo, compartilha com quem você acha que ele é interessante e até o próximo programa.